Bom dia. Voltei. Passei uns meses sem fazer minha live, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Quem é servo sabe, né? Que a gente segue ordem, que a gente obedece. Se a voz é do Espírito Santo, se a direção vem do Espírito Santo, então, se Ele falar algo pra gente, a gente tem que o quê? Que obedecer. Mesmo se for contra a nossa vontade ou na nossa vontade. Mas eu quero dizer para vocês que voltei, graças a Deus, ainda mais confiante, ainda com mais certeza no meu coração de que essa sim é a vontade de Deus, que eu esteja aqui com vocês. Tá bom? Olha só, eu sei que o Senhor, Ele tem grandes coisas na sua vida. E uma delas é plantar a semente dele no seu coração. Uma vez plantada essa semente no seu coração, ela vai crescer, ela vai florescer. E você nunca mais será a mesma. Havia num certo povoado interior, bem longe, havia uma senhora muito pobre. E no local onde ela morava, é como se ela fosse o caminho de muitas pessoas passarem por ali. Mas toda pessoa que encostava na casa dessa senhora, ela se queixava que estava passando fome, que estava com muita fome. E as pessoas se comoviam com a situação daquela senhora, pois parecia muito pobre, necessitada. Mas as pessoas vinham e ajudavam essa mulher. Mas o que acontecia? Essa mulher, ela continuava com mais, dizendo sempre a mesma coisa. Eu estou com fome, né? Todo mundo que passava, eu estou com fome. As pessoas vinham e ajudavam. Mas se vinha outra pessoa, ela continuava a falar, eu ainda estou com fome, eu estou com fome. Até que um dia, né, uma mulher, uma moça, serva de Deus, passou na casa dessa senhora. Também, né, comovida de paixão, por saber de compaixão, por saber que ela estava passando necessidade. Essa mulher de Deus, ela levou um peixe para essa senhora. Só que chegando lá, essa senhora continuava se queixando de fome. Mas quando a moça, ela olhou o varal, ela viu um peixe maior do que a senhora. Maior do que aquela mulher que dizia que estava com fome. Então, ela ficou até assim meio que receosa. O meu peixe é tão pequenininho, né? Que ela levou para a senhora. O peixe dela era tão pequenininho. Quando ela olhou lá no varal, tinha um peixe maior do que a senhora. E a senhora se queixando de fome. Poxa, ela parou, né? Analisou, olhou e falou com o seu Deus. Deus, essa mulher tem o que comer, por que ela continua com fome? Interessante, não é mesmo? Para refletir. Por quê? Eu faço essa pergunta. Por que aquela mulher, mesmo tendo o que comer, mesmo as pessoas movidas de compaixão com ela, ajudando ela, levando alimento, e ela continuava com fome? Você já parou para pensar sobre isso? Mas quando a moça de Deus, quando ela chegou lá, que ela viu a situação, ela, não, isso não está certo. Poxa, essa mulher não está passando fome. Ela tem o que comer, porque no varal dela tem um peixe enorme.
Mas ela continua se queixando de fome. Mas quando ela perguntou para Deus, ela, Senhor, o que está acontecendo? Então foi quando o Senhor respondeu para essa mulher e falou, filha, ela não está com fome de comida. A fome dela é a fome de espírito, que não se sacia com o alimento físico. E há anos aquela mulher estava naquela situação. Há anos. Então, naquele momento, ela descobriu que aquela mulher podia ter o alimento que ela tivesse na sua mesa. Ela nunca estaria satisfeita. Porque a fome que ela estava não era de comida e nem de bebida, mas era a fome da palavra de Deus. Ou seja, quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Matando a sua fome na bebida, né? Continua com fome. No cigarro, continua com fome. Nas drogas, continua com fome. Porque aquilo não vai saciar. Sacia ali por um minuto, por um segundo. A sua vontade. Mas o que você tem que procurar é Deus. É Deus. Não se afugentar nessas coisas. Porque a sua tristeza não vai se saciar com vícios, com bebidas. Não vai. Eu tiro por experiência própria da minha vida. Antes de eu conhecer o meu Jesus, o meu Pai, o meu libertador, porque Ele me tirou da escravidão do Egito, entendeu? Ele me tirou das garras de Satanás. Como um dia lá atrás Ele tirou o povo das garras de Faraó. Foi assim que Deus me tirou. E eu achava, não, quando eu estava triste, eu achava, não, o cigarro vai melhorar, vou fumar. Começava a fumar. Nada resolvia. Não, vou comprar cerveja, vou beber, embriagava, caía, nada resolvia. Então, você já parou para analisar que isso não vai adiantar nada? A sua fome nunca vai ser saciada nessas coisas. Mas sim na palavra de Deus. Quando você tiver com essa fome de beber, essa fome de fumar, isso é só um desvio do diabo para te levar para o buraco, ainda mais cedo. Poxa, você tem o livre arbítrio para você dobrar o seu joelho e falar com o Criador, com Deus, falar com Deus, que é o único que pode salvar a gente. É o único que pode nos ajudar. É Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te dar a direção certa. Assim como um dia Ele deu para mim. Assim como um dia Ele deu para aqueles que hoje estão firmes com Ele. Só que você precisa buscar a saciar a sua sede nas coisas certas. A sua fome nas coisas certas. Para mim, até hoje, eu nunca consegui me saciar nesse mundo, nas coisas desse mundo. Mas hoje eu sou completa. Eu sou completa por quê? Porque eu busco saciar na palavra de Deus. Eu busco buscar o meu Deus quantas vezes for necessário por dia. Não é todo dia que você acorda com aquela vontade. Mas você sabe, eu preciso dele. Eu preciso dele para me sobreviver. Tem dia que eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus. Não é porque eu quero, não. Ou você acha que todo mundo às vezes vai porque quer. Eu quero, eu amo. Eu amo Deus. Mas tem dia que a gente sabe, se a gente pudesse. A gente só deitava, porque é isso que o mal quer.
é pegar a gente numa depressão, num desânimo, botar nós em cima de uma cama. É isso que ele quer. Mas não é isso que Deus quer para você. No dia que aquela mulher achou a comida que saciasse ela, nunca mais ela teve fome. Nunca mais ela teve fome. Porque a fome que ela tinha, só Jesus, o meu Pai, o vosso Pai, poderia saciar naquela mulher. Ou seja, pega o exemplo dessa mulher. Qual é a tua fome hoje? Em quem você tem saciado essa fome? Tá? Esse desejo. Sacia em Deus. Porque é o único que vai poder te ajudar. É o único que vai salvar a sua alma no último dia. É o último. O único dos únicos. Não existe outro Deus que vai salvar a sua vida, a sua alma, senão Jesus. Só Ele pode salvar. Não adianta. Só Ele é o Salvador. E Ele deu a sua vida por mim e por você. E por você e por todos nós, né? Ele é um Pai amado, um Pai maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele me ensinou que a gente nunca tem que ter prioridades na nossa vida se não seja Ele primeiro. E não desiste, não desiste. A luta é grande, sim, é grande. Todo santo dia nós teremos que matar um leão para sobreviver na fé, para sobreviver no caminho certo. Todo santo dia. Para nos manter com os olhos limpos, nos manter com o nosso coração limpo, os ouvidos limpos, nós temos que matar um leão todo santo dia. Não para a minha vontade, não para o meu desejo, não para os meus olhos, não para a mentira, não para tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que te faz forte, a mulher forte, não é aquela que tem a carga mais pesada, não é aquela que pega o peso mais pesado. Ai, eu tô passando por uma guerra, a luta pesada, tá pesado para mim. Não é essa. A mulher forte é aquela que nunca desistiu. Essa sim é a mulher forte diante de Deus. É aquela que nunca desiste. Por isso, faz um check-up sobre a sua vida. E vê em quem você se abre. Qual é a sua fome? Qual é a sua fome? O vazio que você sente hoje, ninguém pode preencher. Só Jesus. Só Ele pode, mais ninguém. Então, fica com isso, reflite sobre o seu coração. Você nasceu para vencer, mulher. Você nasceu para vencer. Nós somos vitoriosos. E nós precisamos do Senhor para continuar. Porque sem Ele é impossível a gente conseguir chegar em algum lugar. Tá bom? Então, hoje é esta mensagem que eu queria deixar para vocês. E que Deus abençoe o final de semana de vocês, a semana. Que Deus derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. E sábado que vem, pelo nome do Senhor Jesus, eu estarei aqui às 7 horas da manhã. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus.